Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para construir frases ricas e detalhadas: os advérbios e as locuções adverbiais. Esses elementos são responsáveis por indicar onde, quando, como e até o grau das ações. Então, vamos juntos entender como usar esses recursos para dar mais clareza e precisão às frases. Anotem tudo e aproveitem o conteúdo. Primeiro, vamos entender o que são advérbios. Eles são palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, trazendo mais informações sobre a ação ou característica. Por isso, os advérbios são como os detalhistas da frase. Exemplo: ele correu rapidamente. Análise: rapidamente é um advérbio que modifica o verbo correu e nos dá uma ideia de como a ação foi feita. Os advérbios respondem a perguntas como, quando, onde, e são essenciais para deixar a comunicação mais completa e detalhada. Agora, vamos ver as principais classificações dos advérbios, que variam de acordo com o tipo de informação que eles adicionam à frase. Advérbios de modo indicam como a ação ocorre. Exemplos: bem, mal, rapidamente, devagar. Exemplo de uso: ela fala bem. Advérbios de tempo indicam quando a ação ocorre. Exemplos: hoje, ontem, sempre, agora. Exemplo de uso: ele chegou ontem. Advérbios de lugar indicam onde a ação ocorre. Exemplos: aqui, lá, perto, embaixo. Exemplo de uso: nós moramos perto. Advérbios de intensidade indicam o grau ou a intensidade. Exemplos: muito, pouco, bastante, demais. Exemplo de uso: estou muito feliz. Advérbios de negação expressam negação. Exemplos: não, jamais, nunca. Exemplo de uso: ela não veio. Advérbios de afirmação expressam certeza ou concordância. Exemplos: sim, certamente, com certeza. Exemplo de uso: ele certamente vai. Advérbios de dúvida indicam incerteza ou dúvida. Exemplos: talvez, possivelmente, provavelmente. Exemplo de uso: talvez ele venha. Essas classificações ajudam a entender melhor como os advérbios podem enriquecer nossas frases com detalhes sobre o tempo, modo, intensidade e muito mais. Além dos advérbios, temos as locuções adverbiais, que são conjuntos de duas ou mais palavras que exercem a função de um advérbio. Em vez de uma palavra única, usamos uma expressão para dar mais precisão ou detalhe. Exemplo: ele falou com calma. Análise: com calma é uma locução adverbial de modo e funciona como um advérbio, explicando como ele falou. As locuções adverbiais são especialmente úteis para trazer mais nuances e expressar detalhes que um único advérbio talvez não cubra totalmente. Assim como os advérbios, as locuções adverbiais podem ser classificadas de acordo com a informação que adicionam. Vejamos as principais categorias. Locuções de modo indicam o modo ou a maneira. Exemplos: depressa, com cuidado, sem demora. Exemplo de uso: ela saiu depressa. Locuções de tempo indicam o tempo ou momento da ação. Exemplos: de manhã, à noite, em breve. Exemplo de uso: voltaremos em breve. Locuções de lugar indicam onde a ação ocorre. Exemplos: ao lado, em cima, de longe. Exemplo de uso: o livro está em cima da mesa. Locuções de intensidade indicam a intensidade ou o grau. Exemplos: de todo, por completo, em excesso. Exemplo de uso: ele comeu em excesso. Essas locuções funcionam da mesma forma que os advérbios isolados, mas proporcionam maior riqueza de expressão e detalhamento nas frases. Para fixar o conteúdo, vamos ver alguns exemplos práticos que vão ajudar a observar como os advérbios e locuções adverbiais funcionam na prática. Exemplo 1. Ela saiu cedo. Análise: cedo é um advérbio de tempo que indica quando ela saiu. Exemplo 2. Eles moram ao lado. Análise: ao lado é uma locução adverbial de lugar, indicando onde eles moram. Exemplo 3. Ele falou com segurança.
Análise. Com segurança, é uma locução adverbial de modo que nos diz como ele falou. Exemplo 4. Estava muito feliz. Análise. Muito é um advérbio de intensidade, mostrando o grau de felicidade. Esses exemplos mostram como os advérbios e locuções adverbiais funcionam para enriquecer o sentido das frases, detalhando ações e estados. Vamos revisar os principais pontos de hoje. Advérbios. São palavras que modificam verbos, adjetivos ou outros advérbios, indicando modo, tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Classificação, modo, tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Locuções adverbiais. São expressões que desempenham o papel de advérbios, trazendo informações detalhadas sobre o modo, tempo, lugar, etc. Classificação, modo, tempo, lugar, intensidade. Esses elementos ajudam a tornar as frases mais precisas, detalhadas e ricas em informações, essenciais para quem quer se comunicar bem em português. Essa foi nossa aula sobre advérbios e locuções adverbiais. Agora que conhecemos suas classificações e funções, podemos usar esses recursos para tornar nossas frases mais completas e informativas. Aproveitem para revisar e praticar com exercícios, pois isso é fundamental para fixar bem o conteúdo. Nos vemos na próxima aula, onde continuaremos explorando as classes de palavras. Bons estudos e até lá!